um pão. Recebi uma missão de vir aqui trazer a vocês algo que o Senhor comunicou ao meu espírito, que a igreja da Zona Sul precisava, que é sobre recobrar o nosso ânimo no Senhor. O perigo que é viver desanimado. O que o desânimo causa em alguém. Como a Bíblia encara o desânimo. Porque na Bíblia, vocês sabem que só no Antigo Testamento há mais de 50 referências dizendo para ter bom ânimo. No Novo Testamento, mais de 30 vezes, seja Jesus ou os apóstolos, chama as pessoas para ter bom ânimo. Por que é tão importante não ser desanimado? Qual o perigo que leva o cristão a uma vida de desânimo? E aí o Senhor falou ao meu coração, depois de termos orado, estava em alguns momentos de oração, e o Senhor falou isso ao meu coração. Fala com o meu povo, que eles precisam ter bom ânimo, eles precisam ficar com bom ânimo, até pelo que Deus tem para nós nessa última hora. Amém? Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá, em 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Olha, o horário está aqui apertadíssimo, mas Deus é fiel, né? Ele comunica em 10 minutos, em 15, né? Ele é tremendo, né? Mas eu confesso que o homem de Deus que tem a graça de fazer síntese é o pastor Evandro. Ele pega livros e transforma em minutos. Amém? 1 Samuel, capítulo 30, nós estamos numa das passagens importantíssimas na história da vida de Davi. Davi está vindo de uma situação com um dos reis filisteus, que era foi muito complacente a ele, no momento que ele estava fugindo. Davi, então, ele reúne um bando, reúne um grupo, e os príncipes filisteus, quando viu Davi, não quer entrar numa guerra com ele. Davi vai voltar, onde estavam seus bens, onde estava a cidade do qual ele estava com as mulheres, a família. E quando chega nessa cidade, ele vê que aqueles filisteus o enganaram e fizeram um massacre na sua cidade. Levaram as mulheres cativas, queimaram a cidade, os animais, os bens. E aí, seus companheiros tiveram uma decisão diante do caos, do problema, e Davi teve outra decisão. E nós veremos agora isso para trazer lições para nós, amém? Eu vou ler um versículo, vocês conseguem ler outro e assim vai sucessivamente? Eu vou começar. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto fogo. 2. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Como é que estava o ânimo do povo? Em amar? Vamos ler de novo. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de fazer o quê? Porque o ânimo de todo o povo estava em cada um por causa do seu filho, da sua filha. Todavia, Davi, tem Bíblia que fala cobrou ânimo. A minha fala esforçou.
Se esforçou em quem? No Senhor. Enquanto aqueles homens que estavam acompanhando Davi começaram a ter o desânimo governá-lo, e percebe que o desânimo leva a pessoa a decisões horríveis. Já queriam apedrejar Davi. Você nos tirou daqui, e olha o que aconteceu com a nossa cidade. Mas Davi teve um recurso, mediante as circunstâncias. Ele foi cobrar ânimo no Senhor. Ora, como cobramos o ânimo no Senhor? Primeiro, esquentando, aguçando nossa cabeça com as promessas. Promessas. E depois, orar. Orar. Buscar a presença de quem? Meus irmãos, a palavra ânimo é de tamanha ou extrema importância para o cristão. É de tamanha ou importância para quem? Vocês lembram que lá em Josué, um dos conselhos para Josué qual era? Tem bom ânimo, Josué. Josué sabia da problemática, sabia quem eram os filhos de Israel. E o Senhor, através de Moisés, repreendeu ele, olha, tenha bom ânimo. Lá em Deuteronômio, abra comigo Deuteronômio, capítulo 31. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 31. Quem achou diz amém. Oh, glória. Olha o versículo 6. Esforçai-vos. Olha o conselho, olha só, de Moisés aqui. Esforçai-vos e animai-vos, não temam. Por quê? Nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Olha para o seu irmão e fala, não tenha medo, não fique desanimado, porque quem vai com você, profetiza para ele, é o Senhor. Não tenha medo, não desanime. Você vai enfrentar alguma coisa, tenha ânimo. Tenha ânimo. Tem pessoas que veio aqui essa noite e, pastor, contar a minha vida para o senhor, foi o Espírito Santo. Ele está dizendo para você, se anime, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Quem está com você é maior. Quem está com você é maior, meu irmão. Nós temos que colocar isso, botar na nossa cabeça, você não está sozinho. Senão, às vezes, as nossas atitudes refletem que nós andamos sozinhos. Hoje o nosso reverendo, ligando para a pastora Elaine, que ela está em Ribeirão, e ele ia pedir a ela uma oração, e aí ele perguntou, Elaine, você está aí na casa, chama A, B para orar. Ela falou, não, reverendo, está eu e o Espírito Santo no centro. Ele, então você está com a pessoa mais importante para orar. Ou seja, nós temos que ter a compreensão clara e plena, meu irmão, que eu não estou só. Não estou, mas não estamos bem. Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Você lê lá em João, deixa eu ver aqui, é o capítulo 16, João 16. Pai. Quem achou? Eu não. Olha o 32. Eis que chegada é a hora, e já aproxima. Acharam aí? 16:32. Eis que chegada é a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos. Cada um vai para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está, olha a assertiva de Jesus. Agora o 33. Eu tenho-vos dito isso, digo a vocês essas coisas, para que tenham paz em mim. No mundo tereis, mas fiquem desanimados. Mas tende o quê? Porque eu venci. Sabe o que ele está querendo dizer?
vocês vão ficar dispersos, vocês vão cada um para sua casa, eu vou ficar só, mas eu não estarei só, porque o Pai estará comigo. Vocês verão a vitória que o Pai me dá. Então eu estou dizendo isso para vocês terem paz. Agora saiba de uma coisa, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, sabe por quê? Eu venci. Nós temos que entrar numa batalha como vencedores, porque Ele venceu primeiro. Ele venceu primeiro. Senão a gente entra já derrotado. Já viu as pessoas quando já caminha derrotado? O desânimo, irmão, é uma praga. É uma peste. Uma certa vez, fui fazer mais um dos implantes dentários. E aí, eu estava acostumado com o doutor Arruda. Homem, bênção, a bênção. Aí um belo dia, fui fazer mais um implante, sentei lá. Aí entrou um cara jovem, sentou assim, já bufando assim, ó, na cadeira. Vou fazer sua cirurgia, tá? Eu levantei da cadeira e falei, hã? Falei, não, com licença, não vai não. O senhor está cansado. Aí ele olhou para mim assim, levantei e fui para a recepção. Aí veio o doutor Neto, que é o dono da clínica. Pastor, doutor Felipe disse que o senhor levantou da cadeira. Eu falei, claro, vocês têm que botar a pessoa mais preparada. O cara está desanimado, está bufando. Não, imagina, você vai para uma recepção. Quem já viu recepcionista desanimada? O desânimo faz as pessoas tratarem mal. Olha o perigo do desânimo. O desânimo faz as pessoas perderem oportunidades na vida. Perde oportunidade. É igual o culto. Imagina um dirigente vai dirigir na casa de uma irmã, pastor, com aquela bola de ferro. Aquela que o senhor fala, puxando. Aí chega na casa, só no rosto do dirigente, você já viu, mano, cadê a graça de Jesus? Você vê como é que o desânimo é uma praga? O desânimo é uma tristeza. Por isso que aqui as Escrituras estão nos chamando para quê? Tenha bom ânimo. Olha o apóstolo São Paulo, lá na carta aos Coríntios, é a segunda carta aos Coríntios, abra comigo, segunda carta aos Coríntios. Oh, glória. Aleluia, Selma. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Achou aí? Olha o versículo 16. Por isso, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não o quê? Tem Bíblia que fala, não desanimamos, desfalecemos. Mas ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Ele está dizendo, olha, se algo externo acontecer, se as coisas não derem tão certo, saiba de uma coisa, lá dentro você tem que ser resolvido. Porque quem está lá dentro é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ainda, ele fala, não desanimamos. Não o quê? Agora, aí no capítulo 4 ainda, olha o capítulo, na 2 Coríntios, olha o capítulo 5. Olha o versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Quem achou? Pelo que estamos sempre desanimados. Pelo que estamos sempre de bom, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente de quem? De quem você vive ausente? Porque andamos por fé e não por quê? Mas temos a confiança, aleluia, e desejamos, glória a Deus, antes deixar este corpo para habitar com quem? Olha o que Paulo está dizendo, tenha ânimo, porque o que nos espera do outro lado é maior. O que está nos aguardando é maior, irmãos. O desânimo, ele te focaliza e paralisa você nas circunstâncias. Mas o que é circunstâncias diante da glória que há de ser revelada na minha vida e na sua vida? Nada. Por isso Paulo está dizendo, não desanimamos. Por quê? Porque um dia vamos estar, sabe com quem?
com o Senhor. E olha que Paulo sabia o que era provação, hein? Paulo, quer ver? Olha a situação. Paulo sabia, o homem sabia mesmo. Deixa eu ver se eu... Peraí, opa. Caí, segundo. Deixa eu ver aqui, 1:8. Ó. 2 Coríntios 1:8. Para ver o nível do homem enfrentando provação, mas era animado. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Olha aqui, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha o que ele está dizendo. Não ignorem, nós realmente sofremos. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos, o quê? De modo que tal, olha só, de modo tal que até da vida desesperamos. Imagina o que esse homem passou. Depois, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença do quê? Mas para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também livrará ainda. O homem fala de desespero, mas ele diz, mas eu estava confiando no Senhor. Não desanima, meu irmão. Desanimado para um curso, desanimado para a oferta, desanimado para uma reunião de oração, desanimado para poder, sei lá, fazer coisa até para você mesmo, está desanimado. Desanimou de lutar pelo teu casamento, não quero mais lutar. Desanimou de querer fazer algo para Deus, desanimou. Deus te chamou, Deus se colocou no seu coração algo, desanimou. O desânimo é uma praga. O desânimo é uma tristeza. E sabe qual é o perigo do desânimo? O desânimo causa em nós uma duplicidade, um coração dobre, dividido. Lá em Tiago, abra comigo Tiago. Quem achou diz amém. Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de coração o quê, gente? Ele é o quê? Inconstante em todos os seus. Olha o que o desânimo vai fazer. Vai te dar uma duplicidade de alma. Quer dizer, o homem de coração. Agora, olha o 4. Capítulo 4 de Tiago, versículo 8. Capítulo 4, versículo. Chegai-vos a quem, gente? E ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo quê? Purificai o vosso. Ou seja, a pessoa desanimada, ora ela quer. Já viu aquela pessoa que daqui a... Você vê, poxa, que legal. Aí, olha, fulano de tal foi na igreja. Olha, fulano de tal começou um curso. Fulano começou isso, começou aquilo e tal. Daqui a pouco, passa um mês, cadê o gás? Cadê aquela pessoa? Não existe mais. Desanimou. Desânimo. O desânimo faz isso. Ó. Ora eu quero, ora eu não quero. Ora, pastora Miriam, conta comigo aí, minha casa está aberta. Daqui a pouco, desânimo bate. E sabe, o desânimo vem junto com Satanás, né? Porque é uma praga. Aí vem aquele negócio, daqui a pouco você não quer mais. Não, não, melhor não. Não estou sentindo de Deus que é o tempo. Oh. Deixa eu te falar um negócio, coisas espirituais não precisa sentir de Deus não, é de Deus. É de Deus. Abrir a casa para um projeto, não, tenho que sentir. Não, é de Deus, irmão. É de Deus. Foi Deus que mandou. Aquilo que Jesus mandou é dele, ele quer que você faça. Não, tenho que sentir para devolver o dízimo, pastor, porque eu não estou sentindo que é para devolver. Não, é porque é uma ordem. É um mandamento. Não, pastor, não está. Eu ia até evangelizar, sabe, pastor? Eu ia até no projeto, mas aí, pastor, não estou sentindo. Mas é ordem, não é para você sentir, não. Você sente que tem que respirar? Você respira. É necessário. Não estou sentindo que vou comer mais não, sabe? Vou ficar sem me alimentar. É assim? Não. Como é que nas coisas espirituais tem que ser? Quem está entendendo? O desânimo paralisa a gente. Paralisa na igreja, paralisa na obra, paralisa nas coisas seculares da vida. Você daqui a pouco passou o tempo.
Poderia ter feito quantos cursos nesse tempo todo que você está parado? Poderia ter feito quantas faculdades nesse tempo todo que você está parado? Mas por que você está assim? Desânimo. Está desanimado. Deus quer que essa noite a gente vai fazer uma oração e pedir a Deus, Senhor, acaba com isso na nossa vida. Amém? Acaba com isso na nossa vida, porque isso é tão sério, o coração dividido, sabe, que o desânimo faz? Lá em Apocalipse, capítulo 3, o Senhor das 7 cartas à igreja da Ásia vai falar com a igreja de Laodiceia. E qual é o perigo de Laodiceia? Vocês são morno, não é quente, nem frio, dobre, dividido. O desânimo faz você ficar dividido. A escola bíblica, não sei se vou fazer, estou tão desanimado. É aí que você tem que fazer. É aí que você tem que fazer, meu irmão. O desânimo é tão ruim que a pessoa contagia a outra, sabia? A gente vai falar dos roubadores do ânimo, se Deus permitir. Você vai ver que uma pessoa desanimada do teu lado, se você não influenciar, você é influenciado. Você vai junto. Eu vou abrir aqui, eu quero abrir para ler. Apocalipse 3. Oh, glória. Versículo 14 diz assim, Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, a isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de quem? De Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha... Quem está falando isso? Quem está falando isso? O Senhor Jesus. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado. Olha Jesus falando, você é um miserável, é pobre, cego e nu. Agora eu te dou um conselho, aconselho-te, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a tua vergonha, na tua nudez, e que unge os seus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e... Olha o perigo que os crentes de Laodiceia eram, divididos. Não era nem frio, nem quente, os caras eram morno. É aquela pessoa que eu estou na igreja, eu venho quando dá, eu faço na minha cabeça uma agenda, então o que é importante? Ou o que é que dá para fazer, eu faço. Irmão, nós estamos vivendo períodos dificílimos para os cristãos. O acúmulo de igrejas pregando outro evangelho é enorme. Mensagens instantâneas que chegam na palma da nossa mão, contra o dízimo, contra a oferta, contra você estar na igreja, contra você vir domingo, não domingo. Hoje é comum, muitas igrejas falando, domingo é o dia da família, domingo é dia do Senhor. Não, Ele pode morrer por nós, Ele pode dar vida por nós, mas aí cria uma gama, pastor Celso, hoje, nesse mundinho, e que vai influenciando muitos cristãos, aí que não, mas eu tenho que ficar com a minha família. Irmão, nós temos que ficar com Jesus. A Bíblia diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino. Por que Jesus falou que é o reino em primeiro? Porque o que eu preciso está no reino. Está no reino. Eu estava conversando com uma irmã lá na Barra, uma nossa, abençoadíssima, e a filhinha dela estuda numa escola, e muitas pessoas, né, convidando, de outra igreja, né, convidando a filha dela, adolescente e tal. Aí ela sentou, aí ela foi falar com a filha, foi falar com a mãe, né, aí a mãe chegou para ela e falou assim, ó, senta aqui que eu vou te explicar por que nós não vamos para outra igreja.
Está vendo seu pai e sua mãe? Nós só estamos casados por causa dessa igreja. Você está vendo, lembra do teu irmão? Lembra do teu irmão que ele tentou suicídio? Sabe por que nós estamos lá? Porque aquela igreja orou por ele e ele foi salvo. Sabe por quê? Aí ela começa a dar uma lista para a filha. Por que ela está aliançada? Agora você imagina, nós temos que entender que esse pessoal não tem que estar aí fora, não tem compromisso nenhum com a palavra. Tem compromisso em encher a igreja para ter público. Nosso pastor, meu irmão, nosso reverendo, tem compromisso com o evangelho. Pregar evangelho pleno, verdadeiro. Olha a responsabilidade, ser fiel à doutrina bíblica. É essa a igreja que você está. É essa a igreja. Olha para o irmão que está fazendo, te alegra, irmão. Fala, tenha bom ânimo. Essa é a sua igreja. Quem já viu pessoa desanimada para evangelizar? Às vezes parece que a gente está evangelizando mais dentro da igreja do que o não crente. Vai convidar alguém para alguma coisa. Poxa, irmão, vamos lá. Ai. Não, tu parece que você tem que evangelizar o cara. E ele já é salvo. Ele já está na igreja. Quem está entendendo? É o desânimo, paralisa a pessoa. Contagia pessoas. Quem está entendendo? Agora o desânimo também tem aqueles roubadores do ânimo. Primeiro roubador do ânimo são as circunstâncias. Olha o que aconteceu com Davi. Situação caótica. Família, bens, casa destruída. Mulheres cativas. Os homens companheiros que estavam com ele se desesperançaram. Às vezes você está aqui e recebeu, sei lá, semana um irmão me ligou e falou, fui desligado da empresa. Eu falei, já deu glória a Deus? Porque você ficou 2, 3 anos lá? Ele, não. Eu falei, dá glória. A gente já começa adorando, sabia? Até no meio das provações. E Deus adora isso, Deus gosta. Deus gosta quando você, no meio da provação, reconhece a graça, reconhece a bondade dEle. Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus pode tirar. É isso que deixa o diabo desesperado. E aí ele olha para nós e fala, nossa, mas esse povo não blasfema? Não, porque a minha alma redimida em Jesus Cristo, quando nós, meu irmão, enfrentamos as provações, nós enfrentamos da perspectiva, da promessa, daquilo que foi reservado para nós. Aleluia! Davi olhou o caos, olhou a circunstância, e ele foi recobrar ânimo no Senhor. Veio uma má notícia, recobre seu ânimo em Deus. Acordou desanimado, vá orar, meu irmão. Levanta, sai desse edredom, sai dessa Netflix, sai dessas séries, isso está atrapalhando a tua alma. Levanta, vai orar. Vou lá para a igreja, vai para a igreja. Olha aqui, se você está por aqui, olha que igreja maravilhosa. Vem buscar a presença de Deus. Eu falo lá na Zona Sul, falei, irmãos, pagamos 28 mil reais, abrimos às 8 da manhã, fechamos às 23 horas, todo dia. Olha que oportunidade, estou com um problema, vai orar. Quando o pastor Pedro mora lá próximo, eu perguntei, pastor Pedro, como é que os antigos faziam quando vinha o problema, o desânimo? Íamos para a consagração. Íamos para a oração. Mas percebe que a atividade mais deixada de lado numa igreja é o quê? A oração. O reverendo fala uma frase que, se eu não me engano, foi Billy Graham que disse, que se quisermos ver a popularidade de Deus, vai a qual reunião? Não, você quer ver como... Vai no domingo, a igreja está lotada, não? Vai na oração. Por quê? Porque ali na reunião de oração, eles amam, é que vamos ver. Geralmente as reuniões de orações são só aqueles com o coração derramado. Sentem a necessidade de estar mais perto. Irmão, a riqueza engana. Ter alguma coisa engana. Ah, porque eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Eu estava ajudando uma irmã. Ela falou lá na Zona Sul,
sobre querer ser igual a fulano, porque tem isso, tem aquilo. Eu falei, não queira fazer isso. Queira ser como Jesus. Porque Deus não está na vida daquela pessoa porque ela tem um carro ali estacionado. Porque ela tem uma casa ali, não. Que isso, gente? Deus está na minha vida porque Ele me lavou, porque Ele me limpou, meu coração é quebrantado, eu estou na presença dEle, isso é o alvo da presença. Isso é, Deus está em nós. Agora não, senão, meu irmão, olha os poderosos dessa terra, cheio de recursos. Não. É coração quebrantado, é vida, sabe, rendida à presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora a circunstância tende a roubar teu ânimo, a desesperar. Eu fico imaginando assim, Davi chegando no lugar, pastor Celso, olhando aquele caos. Agora Davi tinha uma intimidade, né, gente? Imediatamente cobrou o ânimo no Senhor. Caramba! Sabe quem eu vejo assim hoje? Nosso reverendo. Gente, a gente, né, pastor Celso, que está mais próximo no dia a dia com ele. Vocês sabem, muitas circunstâncias chegam no pastor. Muitas. E o nosso reverendo é o líder. Deus trouxe ele para o Gramacho. Amém? Deus quis ele, graças a Deus por isso. E como chegam as coisas? Situação do Leandro. Chegam em cima dele. Situação do Wilton. Lembra do Wilton? Ele falou, quero ir lá dentro do caju ver ele. Irmãos, vocês não viram as fotos que é do Wilton, da situação dele. O reverendo olhou. Eu percebo que primeiro imediatamente, ele é nutrido de uma profunda compaixão. Que eu não vejo isso assim comum nas pessoas. Compaixão pelo próximo, sabe? E aí vai chegando. Agora, ao mesmo tempo que as circunstâncias, isso que eu estou falando de irmãos, de situações das ovelhas. Agora, tem as situações ministeriais, dívidas, pagamentos de aluguéis das igrejas, boletos. E ele recobra o ânimo. Gente, é impressionante. Edifica até a gente. Quando a gente comenta sobre a reforma, eu sempre lembro a ele isso, uma certa vez que tinha que botar os aditivos, né? Alguma coisa surgia, tinha que fazer um novo orçamento e um novo boleto para ele. Imagina, além do orçamento todo da obra, aí daqui a pouco vinha uma coisa nova. Aí eu me lembro de uma desses aditivos, comissão, subiu para falar com ele. E a gente já estava, meu Deus, onde vamos arrumar esse dinheiro? Aí daqui a pouco senta e bota para ele, né? Daqui a pouco ele olha e fala assim, vamos abrir a Bíblia aí. Aí começou a falar de Efésios. Aí lê Efésios aí, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Começamos a ler a Bíblia. Irmão, a gente subiu de um jeito, desceu de outro. Não, Deus está conosco. Nosso reverendo disse, homem que recobra no Senhor a força. Recobra, sabem quem? No Senhor. Agora, isso é porque ele é um cristão. Não, só recobra ânimo quem é pastor, tá? Pastor tem unção especial para recobrar ânimo no Senhor. Não, é porque ele é crente. É fiel a Deus. Olha para o crente que está do teu lado. Deixa esse desânimo para lá. Vá orar, irmão. Fala aí. Vamos cobrar ânimo no Senhor. Amém? Amém, gente? Lembra do rei Ezequias, quando recebeu as cartas de afronta do grande rei da Síria? Ele foi o quê? Orar. Olha aqui, Senhor, está vendo? Olha isso aqui. Agora, o que esses homens tinham? Que nós hoje não temos? Eles eram fechados com aquilo que Deus disse a eles. Nós temos que confiar mais no que Deus falou conosco do que o médico disse para você, minha irmã. Ah, o meu patrão disse isso. E daí? Ele não é Deus. Ele não é Deus. É o meu Deus quem determina. Se Ele não quer que eu fique mais aqui para trabalhar aqui, eles vão perder, porque Deus vai me levar para outro lugar. É assim que o cristão vive. Amém? Outro inimigo roubador terrível é os inimigos externos e internos. Externo é aquela pessoa que você convive, vê na tua família. Um marido, um filho, desanimado. Lembra da bola de ferro do pastor, né? O desanimado é isso, esse peso, que ele vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando.
Meu irmão, sai fora disso. Amém? O pecado é uma outra... Olha, pode ter certeza, pessoas... Você vai fazendo um checklist do desânimo. É circunstância? Não, comigo está tudo legal. Ah, tá, por que está desanimado assim? Tem alguém desanimando? Não. Às vezes é o pecado. A pessoa está numa prática libidinosa errada. E aí, meu irmão, o pecado é uma porta para o diabo, para o desânimo também. Aí a pessoa está acima por quê? O pecado está na vida dela. O pecado está na vida dela. E ela está se arrastando. É por causa do pecado. Não abandona a mentira, não abandona a pornografia, não abandona isso. Aí fica sempre colocando na sua cabeça que Deus entende, que Deus sabe, que é assim mesmo. Não, meu irmão, não bota a ideia na cabeça de Deus, não. Não bota a ideia na cabeça de Deus, não. Abra mão disso. Abra mão. Amém? Glória a Deus. Outro roubador. Estou correndo com a hora. Outro roubador. Sabe qual é? Ansiedade. Lá em Provérbio diz que a ansiedade no coração do homem faz o quê? Abate. Ansiedade. Está ansioso por coisas que nem aconteceu ainda. Entrega na mão de Deus, irmão. Confie em Deus. Vou contar uma experiência de fé. Essa semana a gente foi provado financeiramente lá na Zona Sul. Nós, glória a Deus, pagamos o aluguel no dia 5. Eu fico feliz pra caramba. Pagamos. E aí veio, paga o aluguel dia 5. Mas aí vem a água, telefone, tudo, 7 mil reais. A minha conta de luz lá chega quase a 5 mil. E aí, 7 mil e pouco. Aí, desafios. Fomos na igreja, mostramos, falamos, e prega aqui, prega ali. E fulano faz a rifa para as missionárias lá, essas missionárias que trabalham comigo são uma bênção na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem Jesus e elas. Mas aí o dinheiro não chega. Aí fui quinta-feira, a ansiedade é um vilão, daqui a pouco quer te desanimar, porque as coisas não vão acontecendo. E sabe qual é o segredo, Selma? Senhor. Eu aprendi isso com a Bíblia, mas com o reverendo. Ir para Deus, para dentro de Deus. Algo não está acontecendo? Vá para dentro de Deus. Vai orar mesmo. Mas não é oraçãozinha café com leite, não, irmão. Esse negócio de orar. Fiz uma oraçãozinha na hora de dormir, pastor. Estamos falando de comunhão, de vida com Deus, sabe? Deus gosta de rotina, no bom sentido, de todos os dias. Senhor, estou aqui, vim aqui para a tua presença, está ali, estou na tua presença. Eu falei esses dias na Zona Sul o seguinte, que se você passou o dia todo e não orou, não leu a Bíblia, e você não sentiu saudade de Deus, você está vazio do Espírito Santo. Está muito vazio. Imagina, passa o dia todo, você não é crente, você não se converteu, o Espírito Santo não mora em você, passou o dia todo, pastor Celso. E aí, irmão, você orou hoje? Não. Devocional, comunhão. Não. O cara está tão perdido que até assusta ele quando fala isso. Vazio do Espírito Santo. E os vazios do Espírito Santo é um berço para o desânimo governar a mente. É ali que o diabo quer reinar. Quem está entendendo? Amém? A conclusão da vencendo a ansiedade na Zona Sul. Aí fui para quinta-feira, falei, Senhor, é nessa quinta. Precisamos levantar o recurso, que não conseguiu. E aí, sabe, você faz desafio, pastor, faz tudo e o dinheiro não entra. Isso de vez em quando acontece na Zona Sul. Não entra. Aí uma irmã, aí acabou o culto, eu estou ali feliz e contente, falei, o socorro virá de outra parte. É sempre assim, você tem que colocar no seu coração a promessa. Não veio disso aqui, vai vir de outra maneira. O patrão fechou a porta ali, Deus vai abrir outra. Só não sei aonde, mas Deus vai abrir. Não, crente é assim, rapaz. Irmão, acabou o culto, é uma irmã que a gente orou por ela, que ela fez uma cirurgia. Oramos por ela, tal. Ela já tinha participado da oferta para ajudar. Aí ela acabou o culto, ela chegou perto de mim assim, né? Ela estava uma semana de operada. Aí ela quis ir para o culto e tal. Aí ela olhou para mim e falou assim, está faltando quanto aí? Falei, irmã, falta ainda 2 mil. Pode botar aí. Eu vou completar pelo que Jesus fez por mim. Irmão, não desanime, não deixe a ansiedade te governar. Quando a ansiedade, o pastor Batista fala sempre essa frase, ele diz que quando a ansiedade bater a nossa porta, peça fé para abrir.
Peça fé para abrir. Não abra não, porque você vai se desanimar. Mas peça fé para ela, vai lá, e ela já abre, sabe como? Aqui tudo posso naquele que me fortalece. Essa casa aqui, Deus tem o controle. Provações faz parte. Provações faz o quê? Faz parte. Isso é sério. Lá no Salmo, pra você ter uma ideia, o grande homem de Deus, Davi, lá em Salmo 119... Meu Deus, falta alguns inimigos, eu não vou falar em tudo não, tá? Salmo 119, olha isso aqui de Davi, ó. 81. Meu Deus, Senhor, tem 81 na minha Bíblia? Senhor, tem. Tem, meu servo. Como não tem? Ó, desfaleceu a minha... 119, 81. Desfaleceu a minha... esperando por sua salvação, mas eu confiei na sua palavra. Olha a resposta de Davi. Depois, os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto eu disse, quero me consolar. Quem me consolará? Tu. Depois, pois fiquei com odre de fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Isso é homem com vida com Deus. A provação virá, circunstâncias acontecem, mas nós estamos mantendo nossos olhos firmes no Senhor. Mantemos nossos olhos firmes aonde? Nem o medo, a gente poderia estar falando aqui outros ladrões, o medo, a incredulidade, que tende a roubar. Mas o Senhor está nos abençoando com essa mensagem para dizer para nós, não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, como é inglês, não tenha medo do inglês. Don't fear. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque maior quem está conosco. E nada deixa Deus mais feliz do que ver seus filhos confiando nele em circunstâncias difíceis. Às vezes, a gente acha que o louvor tem que sair da nossa boca, o glória, só quando tudo está bem. Só quando as coisas estão tudo no conforme. Mas o que dará mais louvor a Deus? Imagina, quando tudo está bem eu glorifico, mas também, meu irmão, quando o diabo espera que eu blasfeme, quando o diabo espera que eu vire as costas, quando o diabo espere que eu diga não, ali eu me permaneço fiel ao meu Deus, não deixando o desânimo entrar em nós. Vamos levantar e fazer uma oração contra o desânimo? Conversa com o irmão que está ao seu lado. O que tende a te desanimar? O que tende a te desanimar? Pastor, são tantas coisas. O pastor Anderson pregou uma mensagem aqui tão forte, acho que nos cursos de Atos, quando ele fala, lá em Atos 21, quando Paulo, adentrando a região da Ásia, você viu que ele falou que sofreu muito na Ásia? E o Senhor aparece para ele e fala o que para ele? Coragem, tenha ânimo, Paulo. Por quê? É eu que estou com você. É eu que estou com você. Esses dias eu liguei para uma irmã nossa, ela está muito provada, e eu fui para dar uma palavra de consolo a ela, e eu saí consolado de lá. Ela ligou para mim e falou, pastor, pois não? Eu falei, não, irmã, olha, fica firme, Deus está com a gente, isso vai passar. Ela falou, eu sei, estou aqui de joelho, e eu sinto a presença tão forte de Deus aqui no meu quarto, que parece que Jesus está ajoelhado comigo aqui. Eu falei, nossa, aleluia, oh glória, estou quase indo para aí, para pegar os três, só que ela está lá da Barra. Você sai consolado, porque nós precisamos ter essa fé, sabe? Se levantar no meio da dificuldade, entendeu, Dinho? Levantar no meio das situações, não importa, pastor, mas porque o senhor não conhece, eu trouxe para vocês situações reais. Paulo chega a dizer em desesperar a vida, mas o Senhor o socorreu. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você fizesse uma dupla para orarmos um pelos outros. Você vai orar pelo seu irmão. Vou pedir ao pastor Celso fazer essa oração
contra o desânimo, pastor? Por favor. Quem que... Só fazer uma pergunta. Eu sei que eu pedi para dar a mão. Alguém quer vir aqui na frente, que está lutando contra qualquer tipo de desânimo? Pode vir aqui. Não é vergonhoso não, pelo contrário.